Bom, então a gente vê então que a tragédia ela é composta de 5 atos. Primeiro ato, a gente vê que é realizado então os atores, havia também o coro, havia que manifestava a voz de bom senso, da harmonia, da moderação, da fácil exaltação dos protagonistas. Os atores, obrigatoriamente, eles usavam máscaras e figurinos, muito coloridos e ricos, contrastando com a vida cotidiana. A cabeleira postiça, túnicas, manto, máscaras e às vezes barbas. As mulheres elas não participavam das apresentações teatrais, então não existia atrizes. Os papéis femininos eram representados por homens, daí a necessidade de maior uso de máscaras. E a gente vê então, diferentemente do teatro do drama, na tragédia o herói ele sofre sem culpa. Ele teve o destino traçado e o seu sofrimento ele é irrefutável. Por exemplo, Édipo Rei nasce com o destino de matar o pai, Laio, e se casar com a própria mãe. É um dos exemplos da história da mitologia grega que serve de base para o teatro. A gente vê então que uma das peças mais antigas de teatro do mundo é chamado de Édipo Rei. É uma forma de demonstrar que o herói ele sofre sem culpa. Por quê? Porque ele já nasce então sabendo que aquilo é o seu destino e que não pode ser evitado. Édipo, por exemplo, tentou mudar o seu destino, porém não foi possível. Nós vamos ter aqui as chamadas tragediográficos. O que vai ser isso? A gente tem, por exemplo, 3 escritores, né? 3 pessoas da Grécia que fizeram peças de teatro e que ficaram muito conhecidos na tragédia grega. Os 3 nomes maiores que iniciaram o teatro na Grécia foram os tragediógrafos, como é aí, né, que vocês podem ver como eles eram chamados, era Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Foram os três escritores mais antigos da humanidade em relação a escrever as peças de teatro chamadas de tragédia. Nós temos aí Ésquilo, que escreveu seu principal texto, foi Prometeu Acorrentado, que tratava principalmente fatos sobre Deus e mitos. Sófocles, que era o principal texto, era Édipo Rei, que é um dos livros mais antigos também, que fala que Édipo foi obrigado a matar o seu pai e se casar com a sua própria mãe. Inclusive, ele teve filhos. Depois, ele furou os próprios olhos e a sua mãe acabou se matando. Nós temos, então, Eurípides. Eurípides, a gente vê que ele escreveu as Troianas, que tratava de um tema principal, que era dos renegados, dos vencidos, o pai do drama ocidental e oriental. E a gente vê, então, aí que, além da tragédia, nós vamos ter também a comédia. As comédias eram histórias engraçadas chamadas de sátiras, que são gozações da vida. A origem da comédia é a mesma da tragédia, as festas ao deus Dioniso. A palavra comédia ela vem do grego komos, que remete ao sentido de procissão. Na Grécia havia 2 tipos de procissão que eram denominados komoi. Numa, os jovens saíam às ruas fantasiados de animais, batendo de porta em porta, pedindo prendas, brincando com os habitantes da cidade. No segundo tipo, era celebrado a fertilidade da natureza. Apesar de também ser representado nas festas dionisíacas, a comédia ela era considerada o gênero literário menor. E que o júri que apreciava a tragédia era nobre, enquanto da comédia era escolhido entre as pessoas da plateia. Então a gente vê que havia uma certa diferença aí entre a tragédia e entre a comédia. A gente vê aí, por exemplo, que o júri que apreciava mais a tragédia eram pessoas ricas, pessoas nobres, enquanto o da comédia, que era escolhido entre as pessoas da plateia mesmo. Também a temática ela era diferente entre os 2 gêneros. A tragédia falava sobre a história dos deuses e heróis, e a comédia falava da vida da própria população. Nós temos então aí a diferença entre o estilo da tragédia e o estilo da comédia. O estilo da tragédia, ele fala o estilo nobre e elevado, que ele desperta fatalidade, compaixão, piedade. Ele fala também sobre os heróis. Ele fundamenta-se também na temática mitológica, principalmente na criação da humanidade por deuses. Existe também o júri,
que é composto por pessoas escolhidas pelos magistrados, pessoas de famílias aristocratas e que se destacavam na sociedade. Então a gente vê que eram pessoas ricas que participavam, principalmente das grandes peças e também para assistir. E a gente vê que a comédia era uma retratação de aspectos caricaturados ou então fantásticos. Aparecia também o herói, a gente vê que na tragédia era o rei e também pessoas ilustres. Já os personagens como herói na comédia não necessariamente é uma pessoa rica, mas era um palhaço, era um inocente, era um santo, um idiota, um trapalhão, fingidor. Não possuía nenhum padrão rígido, então eles começavam a elaborar da forma que eles queriam. Eles também criticavam políticos, governantes e os costumes da época, e principalmente o júri, né? Ele era composto de 5 pessoas da plateia escolhidas por sorteio. Então a gente vê que as pessoas, para escolher qual era a melhor comédia, eram escolhidas pessoas comuns, não pessoas ricas. Então a gente vê que existe uma grande diferença, tanto entre a tragédia como também entre a comédia. A tragédia falava principalmente dos grandes heróis, os deuses, e também falava da compaixão, piedade. Já a comédia, ela falava de temas do dia a dia da população. E principalmente, eles faziam críticas à sociedade e principalmente aos costumes da época. Além desses temas, como a tragédia, como também a comédia, havia a tragicomédia. É a mistura do trágico com o cômico. Originalmente, significa a mistura do real com o imaginário. A farsa, que é uma pequena peça teatral, de caráter ridículo e caricatural. Crítica na sociedade e seus costumes. Baseia-se no lema latino ridendo, castigate mores. Rindo, corrigem-se os costumes. Então a gente vê, por exemplo, aí que é através da farsa em que não se preocupa com a moral, com os costumes da sociedade, mas sim criticá-los. Nós temos o coro, que sem dúvida ele era importante na tragédia grega. O coro, a gente pode observar que ele designava um grupo de dançarinos e cantores que usavam máscaras e participavam ativamente das festividades religiosas e nas representações teatrais. Na tragédia grega, o coro é uma personagem coletiva que tem a missão de cantar partes significativas do drama. Na origem, representa a polis, a cidade-estado, ampliando a ação para além do conflito individual. De início, o texto do coro ele formava a principal parte do drama, ao que se interpolava monólogos e também diálogos. Então a gente vê justamente no coro havia monólogos em que uma pessoa falava, ou então outras pessoas também costumavam falar. Certo? Bom, com o desenvolvimento da tragédia, o coro ele fixou-se como uma parte secundária, não é? Uma coisa à parte, que também é importante, mas que é secundária, certo? Que está em segundo plano. Geralmente é reservado ao comentário público. Em consequência, o coro ele tornou-se depois de uma parte perfeitamente supletiva, que apenas serve para fazer uma pausa entre os atos. Então a gente vê que o coro, com o passar do tempo, ele perdeu o seu papel principal nessas peças de teatro. Aos poucos ele foi sendo deixado de lado. Com o desenvolvimento do drama, o coro ele perde a sua configuração e a sua importância original, abandonar a representação de uma personagem coletiva pelo seu caráter repetitivo. O coro aproxima-se da função. O coro ele acabou então, pelo seu caráter de ficar sempre se repetindo, o coro ele acabou se aproximando da função do refrão. Então a gente vê que na tragédia ele já com o passar do tempo deixou de ter um papel principal, passou a ter um papel secundário, sendo deixado em segundo plano, e vamos ter no drama que ele acabou perdendo a sua importância devido ao seu caráter repetitivo, e ele passou a ter apenas uma função de quê? Principalmente de refrão. No teatro moderno, fala-se por vezes em personagens de coro, ou seja, para designar aquele ator que comenta regularmente a história representada. A função original do coro na tragédia grega
ele não se perde nesta concepção. Ele funciona sempre como um personagem espectador ideal, que se responsabiliza pelo equilíbrio das emoções e pela moderação dos discursos. Então a gente vê que aquele personagem que formava o coro, que era um personagem, que era um dançarino, que era um músico, ele acabou então sofrendo mudanças ao longo do tempo. Né? Na tragédia grega ele tinha um grande papel. No drama ele já começou a perder um pouco de sua importância. Apenas no drama a gente viu que ele passou a ter um papel fundamental, principalmente, como a gente pode perceber, principalmente como forma de refrão, né? Devido ao seu caráter repetitivo, de passar de um ato para o outro, e a gente vai observar então o que é que vai acontecer. A gente começa então a perceber que ele hoje, né, esse coro, ele deixou de ter a sua mesma importância que tinha durante a tragédia, e hoje ele tem o quê? Principalmente uma função de espectador ideal. É ele que vai colocar ordem, vai colocar as emoções em ordem, os equilíbrios também, e principalmente a função, ela não se perde, ela não se perdeu, mas ela apenas mudou e se adequou à transformação da sociedade que nós passamos durante milhões de anos, principalmente para que houvesse um equilíbrio das emoções.